A tela exibiu a imagem do personagem principal, com uma cruz vermelha atravessada. E Wooden observou que o jovem servo era um modelo viúva mentor. Então, ele tinha confiança de que poderia matar facilmente esse cara. Ele temia que fosse uma aposta infrutífera. Mas Ana ordenou que ele concordasse. E Uda olhou confusa, perguntando o que aconteceria se perdessem. Ana disse que se perdessem, eles simplesmente matariam esse cara. Abandone a missão e vá para casa. Porque ela já estava entediada com o lugar. E depois de terminar, ela sorriu maliciosamente. Algum tempo depois, apareceu nas favelas, sobre o qual os drones voavam, parando por um instante para olhar os altos edifícios. Entrando em uma dessas casas, ele caminhou pelo corredor em direção ao quarto 2207. Ele derrubou a porta, entrou e chamou a atenção de Chongshan. Disse ter chegado. Olhando para ele perguntou trás. quanto tempo os protagonistas esconderiam. De repente, notou um relâmpago atrás de si. O homem ver-o-se. Bruscamente, ele jurou ao ver uma flecha voando em sua direção. Ele colocou as mãos à frente. Interceptando a flecha, ele apertou os dentes. Mas a flecha era forte demais, e ele, incapaz de se levantar, voou para trás, batendo na parede. Rachaduras profundas surgiram na parede. E quem perguntou se aquilo era realmente uma flecha? Shink, aproximando-se e tirando uma nova flecha. Admitiu que não. Esperava que alguém pudesse pegar sua flecha. E sugeriu que ele tinha uma boa razão para o seu posto. Olhando o sério, ele criou uma aura mágica em sua arma, dizendo a quem pegar a segunda flecha. Quem se preparou, evitando o ataque, e o protagonista disparou imediatamente outra flecha. E quem foi forçado a esquivar-se novamente assim. Ele pulou de um lado da sala para o outro, evitando muitas flechas que atravessaram a parede. Percorreu, escondido atrás do sofá, suando do esforço. Lembra que Xingshan era pobre e perguntou como ele conseguiu manejar o arco tão bem. Neste momento, usando uma câmera com um drone. Ian observou a batalha em andamento, notando nuvens de poeira subindo ao ar. De um dos edifícios. Não perceberia isso. O rei Shan derrotou o exemplar de madeira. Professor com flechas e perguntou quem ele realmente era. Ana sorriu com ele, observando a batalha. E o jovem apertando a mandíbula. Atraiu a atenção de quem? E perguntou o que ele fazia ali. Ele ordenou que ele acabasse com Xixan agora. Ao ouvir a ordem, quem concordou? No momento seguinte, o protagonista atirou novamente, aimando uma flecha nele e notando. Quem, com os olhos arregalados e a boca aberta, sentiu medo. E então, de repente, ele franziu. As veias do rosto dele ficaram mais visíveis.
e todo o corpo dele começou a mudar. Seus músculos cresceram, rasgando suas roupas. E olhando furiosamente para Chen Shan, Qin se levantou e gesticulou com a mão, desviando a flecha que se partiu em dois. Abrindo a boca, ele gritou. Mas o protagonista permaneceu calmo. E olhando para Qin atentamente, ele percebeu sua verdadeira força. E disse que seria mais interessante. Ele pegou uma nova flecha e riu, sorrindo. Correu para ele e pulou. E pegou as flechas que Qin Shan atirou nele. Ainda segurando as flechas, ele perguntou se o protagonista havia acabado de flechas. Ele gritou que era a sua vez e sacudiu os braços com força, atirando flechas em direção a Jin Shan. Ele pulou e evitou os projéteis. Enquanto isso, as flechas furou o chão com tanta força. As telhas que o cobriam foram destruídas. E levantou-se, notando a posição dele. Qin Shan viu essa como uma ótima oportunidade e preparou um arco e ele apertou a palma da mão em um punho. Ataqueou com a mão. Então, o protagonista colocou as mãos à frente, recebendo o impacto total disso. Ao atingir o chão, incapaz de ficar parado. No entanto, uma grande quantidade de poeira subiu ao ar. Apesar de ter voado para o lado, ele conseguiu manter-se de pé, o chão onde ele desabou. E ele tirou o alfinete de cabelo. Segurando-o, percebeu a força em Hu, notando que isso foi uma surpresa. Quem também arremessado pela força do golpe na parede, começou a se afastar gradualmente, risando e inclinando a cabeça, declarando o fim de Xixan. Levantando o sofá do chão, ele perguntou por que ele estava se escondendo. O protagonista, franzindo, pulou, evitando o sofá lançado em sua direção. E perguntou quem disse que ele estava se escondendo. Ele desferiu um golpe com a ponta afiada ao corpo da alfineteira, causando dano. Ao sentir isso, Qin gritou. Ji Shan continuou a concentrar energia mágica próximo de sua arma e apunhalando a ponta afiada do alfinete. A quem ele deu uma cambalhota no ar, no seu legislação, ficando atrás dele. Quem gritou, aproveitando a distração. O protagonista pulou, avançando para ele por este lado. E acertou-o com tanta força que quem não conseguiu ficar de pé. Caindo, Jihan declarou que seu atual nível era Shi Temporin, nível 2. E esse poder era igual ao de um mentor modelo. Neste mundo, entretanto, o poder espiritual do mundo da cultivação sobrepassou o poder comum deste mundo. E foi por isso que ele sabia que simplesmente esmagaria quem. Olhando para ele com concentração, ele declarou que não tinha tempo para lidar com eles. E declarou que era hora de encerrar a luta.
mais energia mágica surgiu ao seu lado. As flechas retornaram a ele, no entanto. Sem intenção de desistir, quem ergueu o grande fragmento, gritando, ele não daria chance a King Shan de atacar. O protagonista dodigou facilmente o fragmento lançado contra ele. Então, utilize a habilidade de estabilização. Ele inseriu várias flechas de uma vez. Usando a habilidade Burst, atirou flechas em direção a quem. Essas flechas, envoltos em energia mágica, voaram para o lado, que se transformou na silhueta de uma serpente, com a boca aberta. Vendo isso, quem suava de medo perguntou desesperadamente o que estava acontecendo. 3 flechas foram disparadas com grande força. Eles perfuraram seu corpo através, antes mesmo que ele pudesse gritar. Ele caiu do buraco que apareceu na parede. Anteriormente, ele caiu ao chão e o drone pairando no ar ao lado do prédio. Estava filmando tudo isso, caminhando até a borda. King Shan olhou para a rua. E então, de repente, franziu a testa em concentração, notando o drone. Por um tempo, ele apenas o observou. E então, os drones pareciam tremer. E o protagonista erguendo o arco. Atirou uma flecha nele. E quando a flecha atingiu o drone, a imagem que estava na frente do jovem saiu. Queda perguntou, franzindo: o Yan tá realmente de mau humor? Ele assumiu que estava cancelando a aposta. Yan franziu o rosto, olhando-o furiosamente, perguntando se ele estava cancelando a aposta. Ele perguntou se Uda realmente achava que ele falharia. Ao se virar, gritou que Ruto teve sorte. Dessa vez, mas voltaria a levá-lo na próxima. Observando, Ana percebeu sua grande arrogância e perguntou se era verdade. Ele não sabia que salvou sua vida ao perdê-los. De repente, ele retesou e depois se ajoelhou, notando que eles haviam chegado à liberdade, federação para recrutar talentos. E ele pediu a Ana que controlasse seus impulsos. Durante a missão, ele era o primeiro guarda-costas da princesa mais velha. E também um hacker profissional. E nessa hora, Ana, quem era a princesa mais velha do Império Sinolanka, e também a rainha da destruição. Ela tocou seu cabelo com a palma da mão e fechou os olhos. Cansadamente, ocultar sua identidade era muito difícil. No final, ela sugeriu não falar sobre isso e perguntou: como era o chapéu daquele cara? É a Xishan? Oda concentrou-se. Observou que a força do protagonista era média. Afinal, ele era apenas um iota mais forte que o mentor exemplar. Widow. Entretanto, seu estilo básico era peculiar. E ele perguntou se era possível que Xing Shan era o dono de uma habilidade especial. Força sobre-humana. Ana pediu a Uder que lhe entregasse os dados de Xing Shan. E, imediatamente, respondendo, Uder criou um painel à sua frente. Nele, começou a escrever algo. De repente, ele perguntou:
Que tipo de sistema de defesa inútil é esse? Ele observou que a Federação estava simplesmente desperdiçando seus talentos. E logo, o painel exibiu informações sobre membro do Centro de Pesquisa de Robótica Chain, Xing Shan. Depois de ler isso, o que disse? Disse que o protagonista era pesquisador no centro de pesquisa, enquanto criava fogo ao lado dele. Ana sorriu, achando interessante, e sugeriu que eles se aproximassem de King Shan. Algum tempo depois, Xing Shan se aproximou do Chen, Centro de Pesquisa de Armadura de Aço. Ele subiu as escadas e entrou. E os drones voando perto do corredor principal. Realizou análise de íris, notando que havia passado. E graças a isso, o Centro de Pesquisa de Armadura de Aço saudou King Shan, ligando para ele 411 57. Chen Shan começou a caminhar pelos corredores e parou, por um instante, prestando atenção aos enormes trajes. No centro do laboratório, olhando com cuidado, ele se aproximou, pensando que suas habilidades robóticas eram melhores em sua vida passada. Ele se perguntou se havia como usar a armadura mais poderosa para combater o fim do mundo a chegar. Entretanto, decidiu que tudo não passava de ilusão, lembrando que voltaria a isso em breve. Caminhando, mas ele foi para o local que era o banheiro e pensou que se escondesse aqui, sua família não o procuraria por um tempo. Ele colocou a palma na tampa especial. E quando sua identidade foi confirmada, o sistema o saudou. Shan entrou na sala, tirando o manto e jogando no chão. Então, caminha até a janela. Olhando para fora, percebeu que o outro mundo já flutuava no céu. Ele, a aproximação do fim do mundo não estava tão distante. Sabendo que não tinha tempo. Fruncindo o senho, concentrado, ele pensou que amanhã ele voltaria ao mundo de cultivo novamente. E também passar o tempo restante praticando sentado na cama, na postura de lótus. Ele fechou os olhos e, depois de um tempo, quando o tempo acabou, uma notificação anunciou que a estadia de Shan no mundo humano foi suspensa por 24 horas. Então, ele seria transferido para o mundo de cultivo em breve. Ao completar a transferência, ele estremeceu ao abrir os olhos. E o homem ao lado deles chamou sua atenção e perguntou se ele estava bem. Ele não entendia por que King Shang estava congelado. E o protagonista percebeu que significava ao transferir-se de um mundo para outro. O tempo parou e, com um sorriso confiante, ele exclamou que estava de volta. Ele percebeu que voltou ao exato momento, no momento anterior à transferência. Isso significava que, enquanto ele estava em outro mundo, o tempo parou aqui. Confuso, o homem coçou a testa com um dedo e perguntou o que ele murmurava ali. O protagonista disse que não diria nada.
solicitando ao homem que não preste atenção, e refletiu sobre a situação com Yu Shang e Suenji, notando que não deveria ser compartilhado com outros por enquanto. Afinal, era apenas uma suposição. Enquanto havia tempo, ele precisava melhorar sua cultura. E olhando para o homem, ele perguntou sério: onde estão os predadores monstruosos fracos por aqui? O homem disse que a floresta próxima ao acampamento geralmente há predadores de baixo nível. E perguntou o que havia acontecido. Ela levaram que não era mais da preocupação do homem, ordenando que ele ficasse no acampamento e se virando, ele correu para o lado, e o homem o observou. Chamou a atenção para o fato que ele iria a um lugar assim sozinho, chamando-o de estranho. O protagonista continuou a caminhar, e logo seu poder espiritual aumentou em 2 pontos. Assim, a quantidade chegou a 5 em 5. Jin Shan pegou uma nova flecha e as notificações disse que os pontos de experiência foram preenchidos. Agora, o máximo de pontos de experiência era de dezembro. E o dono poderia ascender ao 3º nível de chefe. Aquecimento. A quantidade atual de experiência, pontos do protagonista, foi atualizado e agora eram 0 de 15. Havia muitos monstros mortos, estudando o sistema ao seu redor, que anotou que a partir de agora o jogador pode trocar pontos de poder espiritual por pontos de experiência. Para subir de nível mais rápido, Chance disse que não era grande coisa. Para subir de nível até o 3º nível de temperamento Xi. Então ele precisava de mais experiência para subir de nível. E este era um problema difícil. De repente, enquanto estudava o sistema, ele ficou surpreso, franzindo a testa. E a notificação mudou, notando que os pontos de poder espiritual ocupavam uma posição especial. E se o jogador usasse pontos de poder espiritual, em vez de pontos de experiência, ele não poderia mais subir de nível através de pontos de experiência. O sistema alertou King Shan para escolher com sabedoria. E ele coçou o templo com os dedos e perguntou: agora, subir de nível era a mesma coisa que ter consciência? E ambos podiam usar pontos de poder espiritual. Assim, esses pontos tornaram-se cruciais. E ele se perguntou o que eram pontos de poder espiritual. O poder espiritual era o mais importante, componente essencial de tudo. E veio das profundezas da alma. E o protagonista pensou que as profundezas, o símbolo da alma, representavam um feito especial. E este feito era algo incomum. Isso conferiu grande poder. Ele entendeu a escolha e sorriu. Ele anunciou que escolheria evoluir. Com pontos de poder espiritual, a notificação repetiu: o jogador escolheu o poder espiritual, notando que entrou em uma nova fase de cultivo, no caminho do Deus da Guerra. Xixã perguntou a que nível ele poderia ascender com pontos de poder espiritual para o nível 4 de temperança. Ele precisava de um ponto de poder espiritual para o nível 5
de temperança. Ele precisava de 2 pontos de poder espiritual. E ela, Shan, declarou que queria subir de nível, temperatura de Chi nível 5. Ele gastou 3 pontos de poder espiritual. E sua reserva máxima subiu para 7 pontos. O protagonista se perguntou: era realmente possível para avançar a outro nível, sem experiência? Correntes de energia mágica começaram a fluir. Em direção à sua cabeça, ele exclamou mentalmente: isso nunca havia acontecido. No mundo da cultivo, o poder espiritual era o mais importante, componente crucial deste mundo. E ao olhar para as palmas, Xingqian congelou. Então, de repente, ele se distraiu, voltando-se, e notou que algo caíra perto dele. Esta criatura era um monstro. Ao examiná-lo, Sheshon perguntou: era um python gigante? Este monstro era também uma besta monstruosa de baixo nível. E o protagonista achou que destruiria facilmente agora, porque ele tinha certeza de que receber muito poder espiritual para a cabeça desse monstro. Ele pegou saltou uma flecha e usou a habilidade de estabilização. Puxando a corda do arco e alvejando, com um único disparo, ele atravessou a cabeça do monstro. E, graças a isso, ele ganhou 5 pontos extras de poder espiritual. Agora, a reserva de poder espiritual era de 7. Seu poder havia aumentado muito. Agora, ele sabia que mataria facilmente aquele. O corpo do python gigante era um valioso artefato. E, então, Xinxiang decidiu que era impossível jogá-lo aqui. E sorriu, entusiasmado, colocando o pé sobre o corpo do monstro. Ele começou a recolher as flechas. E uma aura surgiu do corpo do monstro. Fez com que as flores próximas murchassem. Notando isso, o protagonista percebeu que era o veneno. Ela, do python gigante, e de repente, outro monstro surgiu ao lado dele. E sacou várias flechas de uma vez. Xingqian desconfiou, franzindo. E exclamou mentalmente que era outro monstro. Ele disparou flechas contra o monstro. Mas o monstro conseguiu se esquivar, escondendo-se atrás dos troncos. E o protagonista percebeu que este python, ele já compreendeu todas as suas habilidades. Ele apertou os dentes, e a cobra se aproximou e o atingiu. E Xinxian maldisse, porque percebeu que não poderia esquivar. Isso foi ruim, e sentiu o veneno do python se espalhar. Ao longo de todo o corpo, ele voou para o lado, caindo com força. A poeira subiu ao ar. Lágrimas rolaram dos seus olhos. Ele tentou se levantar, notando a toxicidade deste veneno. Era simplesmente monstruoso, enquanto já caía de joelhos. Apesar disso, ele tentou assumir uma postura de luta, puxando a corda do arco com mãos tremendo.
e pensou que, em seu estado atual, ele não conseguiria lutar contra essa Python gigante. Ele precisava de um movimento mais forte e chamando a atenção do sistema do Deus da guerra. Ele gritou que queria realizar o disparo duplo. Ele gastou 6 pontos de poder espiritual e realizou o disparo duplo, devido ao qual seu poder espiritual atual reserval tornou-se igual a uma sétima parte. Correntes de energia mágica fluíram em sua direção. E levantando-se, King Shan tirou flechas. Vendo o monstro pairando sobre si e colocando a ponta da flecha na ferida, ele apertou os dentes, suando de tensão, e ficou feliz por ter recuperado finalmente um pouco do veneno. Ele sabia que só tinha uma chance, mas ele tinha confiança de que seria suficiente. Um disparo duplo ativado, então esperou a aura mágica se concentrar. Próximo à flecha, então ele apontou e o Python, abrindo a boca, preparado para o ataque. Quando o protagonista atirou, as flechas passaram pelo monstro e, aproveitando-se disso, o Python direcionou a mandíbula para infligir dano. Mas de repente, sorrindo, Shetyan disse que o Python havia perdido as flechas. Girando no ar, retornou, cortando a cabeça do monstro. E, quando o corpo do Python caiu, o protagonista apertou os dentes, notando que usar poder espiritual acelerou a velocidade do veneno, espalhando pelo corpo. Ele gemeu, amaldiçoando. De repente, sangue espalhou-se no ar. E ela, segurando a bala de canhão nas mãos, abrindo a boca, apesar do tremor. E o enfiar na boca, engolindo, ele cobriu os lábios com a mão, achando que o veneno de serpente era horrivelmente desagradável. Parecia que fumaça saía de seus ouvidos. Mas depois de um tempo, ele não pareceu mais tão doente. E observou que, apesar do gosto horrível, ele teve muita sorte que a bladder da cobra funcionou como antídoto. Senão, não teria saído tão facilmente. Ele suspirou aliviado, pensando na habilidade das 2 golinhas. Permitiu que ele alterasse a trajetória da flecha. Isso tornou o ataque imprevisível. Entretanto, o intervalo entre as flechas era muito longo. E ele lamentou impossível soltar uma após a outra. E de repente, ele colocou pensativo a mão no queixo e perguntou a si mesmo: e se ele combinasse estabilização, kill e voo de 2 andorinhas? Uma notificação, de repente, anunciou que a criatividade de Xing abrir uma nova habilidade de tiro. Para ele, era uma nova habilidade, Dança do Caos. Chaos no nível inicial. Isso foi disparar 5 flechas em sequência rápida, atacando oponentes em trajetórias imprevisíveis. O protagonista exclamou, surpreso. O sistema criou realmente uma nova habilidade. E era também um nível
Ele sorriu, entusiasmado, perguntando a si mesmo. É a habilidade de criar habilidades niveladas do comum, o verdadeiro poder do Deus da guerra. De repente, ele foi distraído de seus pensamentos. Tremendo, percebeu que algo havia acontecido. Na distância, ele voou abruptamente para o lado, rolando, e de repente viu um grande número de feras poderosas, que saltou da floresta e correu para frente. Monstros também voavam pelo céu. E Chaião olhou para cima. Sua boca abriu-se levemente em choque, enquanto assistia. Cada vez mais bestas de alto nível chegavam e, percebendo que estava ficando perigoso aqui, o protagonista decidiram mudar de local. Ele logo voltou ao acampamento. E o homem que o recebeu, ele estava feliz por ter voltado. Admitindo, ele pensou que algo havia acontecido com ele. Shishans disse que tudo estava bem por enquanto, mas que teriam problemas em breve. E o homem franziu a testa preocupado e perguntou: que tipo de problema? O protagonista suspeitou que um exército de demônios irão buscar as cabeças dos líderes humanos. Então, este lugar pode se tornar um campo de batalha. Ele disse que os monstros se reuniam em grupos. E como não puderam, eles precisavam sair daqui rápido. O homem o olhou, horrorizado, lembrando que só podiam apenas se esconder por muito tempo. Então, ele disse que não precisavam sair onde havia monstros por todo lado. Chen Shan disse que monstros de alto nível eles veriam facilmente a disfarce. Esconder-se não seria mais uma opção. Ele alertou o homem para acompanhá-lo se quisesse viver. E, apontando o dedo para ele, o homem gritou que o protagonista provavelmente estava errado. Ele disse para ir se quisesse. E ele mesmo iria ficar para trás. Shan esperava que o homem soubesse que seria tarde demais, quando os monstros chegaram e ordenaram que ele parasse. O homem gritou que ele ouviu essa bobagem por muito tempo. Ele lembrou que reforços chegariam em breve. E perguntou se o protagonista queria mesmo que ele fugisse. Ele assumiu que o medo havia consumido completamente o cérebro dele e declarou que não o impediria de morrer. Mas advertiu para não envolvê-lo nessa bobagem. Sinalizando, Xing Shan fechou os olhos e colocou a mão na ponte de seu nariz. Caso o homem tivesse decidido fazer isso, ele não o dissuadiria, e agora eles se separaram. Algum tempo depois, Isan caminhou pela floresta. Lembrou-se que o local onde os Sheng e Sanji morreram estava a leste das barracas. Ele poderia contorná-lo pelo oeste, e criando mentalmente um mapa. Ele traçou um possível caminho. O lugar parecia estranho. E parando abruptamente, ele percebeu de repente o que era. Saltando bruscamente, ele subiu em uma grande rocha próxima. E percebeu que,
Nos lugares onde ele estivera, buracos se formaram, onde a areia deslizava gradualmente. Retirando seu arco e flechas, ele usou a dança do caos, alvejando o monstro que apareceu. O monstro gritou não